Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar de um tema pouco comum aqui, nessa área do que a gente faz, de falar de conceitos, de liberdade e de criptomoedas, Bitcoin, investimentos, que é falar um pouquinho sobre o sistema olímpico, né? O sistema olímpico em um olhar libertário, né? E comigo tenho ele, Felipe, um investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tranquilo, vida boa. Vamos lá, essa parte é sua, esse episódio é seu. A gente vai conversando, vamos pontuando, é claro, mas isso aí é uma área mais sua. Vamos achar boas relações aí. Esse é uma coisa que eu acabei vivendo, vivenciando, diria que acompanhando de forma, que até os dias de hoje eu acompanho de uma certa forma, né? Que ah, parece que não, mas no decorrer desse episódio eu vou mostrar o quanto os esportes olímpicos, quanto as Olimpíadas em si, é um sistema absolutamente ditatorial e de controle, seja dos atletas, né, seja utilizando esse marketing para a população, utilizando essa desculpa para a infraestrutura para que sejam feitos grandes desvios, grandes investimentos nas cidades que não necessariamente refletem o interesse do povo, e até mesmo, né, quem tiver uma memória um pouquinho mais apurada vai lembrar de tudo que foi feito no Brasil e todas essas questões, né, que ficamos com a conta para pagar, né, o contribuinte ficou com a conta para pagar, numa situação que nem a infraestrutura, no final das contas, foi aproveitada após as Olimpíadas, né? Então foi um enorme dinheiro jogado fora. Mas, A questão fala. de política, né, cara? É uma questão política, né? E eu acho que o ponto interessante da gente começar a ver isso é justamente a origem desse problema, né? Por que que isso chegou aí a essa situação? Por que que a gente tem gastos astronômicos dos países para sediar essa Olimpíada, né? Qual é o propósito disso, né? E a gente precisa retornar um pouquinho, né, para a origem das Olimpíadas da Era Moderna, que começou em Paris em 1896, mas foi uma grande iniciativa do Barão Pierre de Coubertin, que fez um lobby político, por assim dizer, com os países, para que pudesse promover esses jogos, né, para fraternidade, para amizade, para demonstrar o ideal grego que era feito desses jogos e que se paravam guerras para que as pessoas pudessem competir nesses jogos. Só que o sistema que ele criou, né, desse Comitê Olímpico Internacional, abriu o precedente para que os atletas deixassem de ser o protagonista dos esportes, né? Supostamente a gente deveria permitir que os atletas, né, e parece contra-intuitivo, né? Se você pensar que o atleta não é o protagonista do esporte, mas esse sistema que foi criado, né, e já adiantando o que é esse sistema, é um sistema que permite que uma federação organize mundialmente o esporte. Então, o comitê organiza esse esporte e ele é filiado, né, e os países se filiam a eles através de uma confederação ou federação, né, mas normalmente a confederação única naquele esporte. Então, o presidente daquela confederação, ele é o cara que administra o esporte naquela jurisdição toda, ou seja,
É como se você tivesse um pequeno ditador em cada país para cada esporte. Já deu para perceber um pouco o problema disso, né, Felipe? Felipe? Não sei se ele caiu. Ah, e esse problema então, após uma pequena caída por motivo de queda de energia com o Felipe, estamos de volta. Estava falando exatamente do problema que é de você ter uma federação única em cada país organizando o esporte, né? E ela com autonomia para classificar os atletas e ter os seus critérios próprios para classificar um atleta para as Olimpíadas ou não. Então já dá para imaginar aí, né, Felipe, um pouco desse problema, do que seria esse problema dessa ditadura se formando, né? Então, o que eu comecei a pensar nessa situação é o seguinte: são dois pontos, né? Primeiro ponto, é muito importante que as pessoas se organizem baseado em regras e leis que elas mesmas criem, né? Isso é liberdade. O grande problema vem quando você permite, por, sei lá, lei ou qualquer outra coisa aí, que somente essa federação possa existir. Aí você começa a ir para o lado ditatorial. Então, tipo assim, Exatamente. né? Exatamente, é esse o ponto, né? Se você dá o poder para essa única federação, imediatamente o atleta está perdendo poder de protagonismo aí, né? Porque assim, já não é só ele, não é só o talento dele, ou não é só as marcas dele que vão colocar ele ah, num, numa Olimpíada, né? Já começa a entrar uma série de critérios políticos, né? Você não tem um campeão nacional por uma federação disputando com outro campeão nacional, então você tem uma única oportunidade, você tem menos oportunidades desse atleta de seguir um caminho, né? Você tem uma regra única, né? Então, você tem esportes que sofreram, por exemplo, grandes mudanças na sua origem. Não estou dizendo que o esporte ficou melhor ou pior, mas que sofreram grandes mudanças para agradar, por exemplo, patrocinadores de televisão, né? Então você vê o basquete não NBA, ele tinha, não sei como é que está agora, já faz um tempo que eu não acompanho, mas ele tinha só dois tempos de 20 minutos. A NBA foi lá para aumentar o espetáculo e tal, eram quatro tempos de 10. Então, o esporte foi, né, o vôlei é outro que era, né, antigamente, há muito tempo atrás, né, 30 anos atrás, você tinha vantagem, e aí deixou de ter vantagem para ser ponto corrido. Isso mudou profundamente a dinâmica e até mesmo a, a capacidade física necessária do atleta foi mudando ao longo do tempo para se adaptar a uma questão que não era necessariamente do esporte, sim uma questão de patrocínio, de pessoas. Então você tem. É, e isso só é possível se mudar nessa magnitude, nessa velocidade, se você tem uma única pessoa decidindo, entendeu? Eu acho que esse é o ponto principal. Se você tem uma única federação, uma única pessoa, é muito mais fácil você coagir, coaptar, subornar, convencer, do que você ter uma entidade descentralizada, entende? É, isso é fato, assim. Trazendo para nossa realidade, né? Falando de criptomoedas e até fazendo esse paralelo com o que você está trazendo, quando você só pode ter uma, porque assim, regra sempre vai ter, seja você libertário ou não, ANCAP ou não, ou esquerda, tanto faz. Todo mundo vai ter regras, não está errado.
Mas a partir do momento que você começa olha, eu criei algumas regras aqui, e só que todo mundo tem que obrigatoriamente usar as minhas regras. Aí você já começa a forçar, você já começa a ir para a seara de você tirar a liberdade do indivíduo de escolher a qual grupo de regras ele quer se subjugar. Porque você vai ter regras. Agora, a quais regras eu quero me subjugar? Isso é válido para tudo que a gente vê hoje em termos de liberdade. Você muda de rede social. Você pode. Ah, eu não gosto do protocolo do Bitcoin. Tá ótimo. Vai para outro que te atende. Não tem problema. O Ethereum me atende. Ótimo, use. Agora sim, se existisse só uma, não, existe só a Shiba. E todo mundo tem que obrigatoriamente usar Shiba, você já começa a ter essa forçação de barra, né? Que é mais ou menos não, é mais ou menos o Eu tô... uso da moeda de curso forçado. Pô, tá no nome. Sim, sim. Eu estou rindo do exemplo que você pegou, Shiba. Foi logo no pior, né? Vai. Não, Mas tem é, o é, do é- Elon é- Musk também agora. Ah, sim, né? Harry Potterino, tem um monte de coisa É. legal. Mas assim, isso é uma questão, né, que pode não ter sido o Barão, né, que idealizou isso, mas não conscientemente, mas ele, né, pode ter sido apenas um equívoco dele nesse sentido, né, dessa importância. Eu pessoalmente acho que não, foi uma coisa meio planejada, mas isso criou essa base ah, de, de acordo, né? Vamos fazer uma federação única e ponto final, onde você exatamente faz isso. Você tira a liberdade do atleta em escolher aonde ele tem regras e formas de administração. Não é só regra no sentido assim, eu vou pegar essa regra aqui porque é mais fácil para mim. Não, longe disso. Mas onde o cara tem a liberdade de escolher e de se sentir bem e de ser valorizado como atleta, né? De uma maneira que ele e dessas federações concorrerem num livre mercado, né? Então, quem faz melhor, quem soluciona melhor problemas de infraestrutura para aqueles atletas, quem tem a capacidade de atrair mais patrocinadores e remunerar melhor esses atletas, né? Então, você tem essa possibilidade num livre mercado de federações que você acaba perdendo quando você está lidando com uma federação única, né? Então, mostrando, por exemplo, o UFC, né? O UFC é uma federação de esporte de MMA, né? De artes marciais mistas. Existem outras, então existem outras ligas que os atletas podem ir, mas por que que o MMA ganhou essa fama? Porque teve uma estrutura de marketing, de patrocínio, de uma série de coisas que levam os atletas a quererem competir uh, nessa federação, ou nessa entidade de desporto que se fala, né? Então você tem essa possibilidade, né? Eu faço um esporte que chama powerlifting, é um esporte multifederativo, não olímpico. Então você tem a possibilidade, inclusive, de escolher entre federações que não são testadas com antidoping, que são testadas com antidoping. Tem federações que têm as duas ligas. Então você tem, como atleta, uma série de prioridades ou de questões que você pode escolher para competir aonde você desejar, né? Isso aí eu não sei se seria livre mercado mesmo o nome, mas a gente está migrando para algo de fato mais descentralizado, né? Onde você pode escolher, né? Que é o ideal. Porque assim, o antidoping entrou nas Olimpíadas em 1988, né, de forma oficial. E isso virou não só uma grande forma de repressão dos atletas, como até uma forma de perseguição política de atletas, né? Atletas que discordam, atletas que enfrentam políticas de federação. Eu já vi isso acontecer, né? Eu já vi também. Eu estive mais próximo de judô e levantamento de peso olímpico, foram as federações que eu
né? Assim, tive contato com atletas de seleção brasileira nos dois, assim, nível internacional, e você via coisas absurdas. Então, vou te dar um exemplo. A seleção brasileira de judô vai viajar para a Alemanha para fazer um treinamento, isso é comum, uma seleção nacional de um país vai para o outro país para eles fazerem uma série de treinos juntos, assim, para ter essa troca de experiência, de treino com pessoas de alto nível, né? E, assim, o atleta é convocado, tem que ir com recursos próprios, só que esses recursos próprios, você vai com a empresa de viagem que eu disser, você vai pagar o valor que eu disser, e normalmente são 3 vezes mais caro do que você ir por fora, e você tem que pagar, porque afinal de contas vai viajar o seu médico, os dirigentes, entendeu? E, assim, ninguém vai de graça. Nem parece que tem um esquema ali, né? Não, imagina, né? Então, assim, chegava a bater 3 vezes, sabe? Alojamento, essas coisas todas, os caras, pô, é caro para viajar, né? Pera, quanto é que você paga? Não, tipo, na época, cara, era 3 vezes mais, entendeu? Eu sabia porque eu estava indo direto, assim, para os Estados Unidos, então eu tinha uma noção de quanto era, né? Para a Europa também não era tão diferente. Mas e aí você é obrigado a ir, ou então você não vai e perde essa oportunidade. Tipo, você não pode ir por sua conta, entendeu? Não, enquanto vocês lá. Não, você Na não verdade, pode. você vai por sua conta, mas seguindo os padrões deles, né? Exatamente. Tem federação no powerlifting que faz isso? Tem também. Só que você tem um mercado de federações, você fala, mano, não vou fazer isso, entendeu? Não quero. E aí você não compete com ela. Então você tem uma possibilidade, né? De você achar, não acho isso válido, não quero fazer dessa forma, e você não deixa de ser atleta, né? Imagina que, assim, você é um empregado, você trabalha, e você só tem uma empresa para trabalhar. É essa. É, é mais ou menos isso. Tipo assim, e nesse meio, por sinal, esse livre mercado de federações existe, a que ficou melhor e por que motivo você imagina? No meu esporte, assim, a gente tem uma federação grande, internacional, ah, que quer ser olímpica. Então, aí ela entra numa série de coisas, nessa politicagem. A maioria dos países tem uma verba também no Ministério do Esporte para esportes não olímpicos, isso inclui Brasil. Então, essa federação normalmente é a que pega isso nos países, pega essa grana. E aí, quando pega essa grana, é aquilo, né, cara? Você não opera no livre mercado, você distorce os incentivos. Então, aí você tem a Bolsa Atleta, você consegue pegar a Bolsa Atleta nos países, né? E aí, basicamente, você compra os atletas, né? Ou você usa isso de moeda de barganha, né? Teve um caso de um conhecido que insistiu, porque queria a Bolsa Atleta, tinha direito e tal. Os caras falaram, tá bom, você quer a Bolsa Atleta? Tá bom. Só que você vai ter que competir ano que vem no Chile. E aí, tá bom, beleza, só que você vai ter que pagar do bolso, tá bom. Enfim, a Bolsa Atleta que o cara ganhou no ano, ele pagou metade da viagem, entendeu? E os caras. Eu já vi em outras situações esse esquema aí, é onde você recebe. Eu não sei se essa Bolsa Atleta que você está falando aí é tipo assim, é estatal, né? É, Se- Então, eu já vi um esquema assim que é a mesma coisa. A pessoa ela recebe, assim, ela faz jus a receber uma bolsa, alguma coisa. Por exemplo, você vai estudar e vai fazer doutorado em algum lugar, você pode receber uma bolsa de tanto. O pessoal meio que cria uma, uma demanda, assim, fictícia, né? Mas eles cobram que você tenha isso ou aquilo, compre isso ou aquilo, e que seja dos lugares certificados, entre aspas, né?
tem que ser pelo local autorizado e blá blá blá, aonde você, quando você percebe, você deixa essa bolsa toda no, nos locais autorizados, e se você fizer uma breve pesquisa, você vai ver que o local autorizado é de alguém que, porra, tá lá em cima e consegue fazer com que a legislação atenda a necessidade dele, entendeu? Eu imagino que seja o mesmo esquema. É basicamente isso. É o mesmo esquema, dá para dizer que é o mesmo esquema com pesquisa, com essas concessões de bolsas e auxílios, né? Tem, principalmente em São Paulo, tinha um auxílio especial, que você ganhava uma grana extra de moradia das agências fomentadoras, né? Então você tinha é o mesmo princípio. Então já se usa isso como ferramenta, né? O atleta normalmente, principalmente no Brasil, ele tem que ser um coitadinho, né? Ele não ele não pode trabalhar, ele não pode, ele tem que ser o cara que veio da favela, sabe? A única ascensão social dele é através do esporte, então não tem esse, né? Se o cara não é isso, ele é um elitista, entendeu? Ele não pode ter voz ativa, ele tem que ser esse instrumento, ele tem que ser instrumentalizado pela federação para ser controlado, basicamente, né? Não pode questionar, e então você tem essa questão, e quando entrou o antidoping, aí a coisa piorou ainda mais, né? Isso veio dessa guerra, né? E voltando só um pouquinho antes do antidoping, isso explica por que a União Soviética tinha tanto sucesso com o atleta, né? Porque você entendeu que é um sistema muito comunista, né, que Sim. prioriza muito isso. Então, assim, você tem uma grande base de gente, as pessoas não têm direito de escolha, elas são testadas, e aí testadas em termos atléticos, e para a pessoa é bom, porque isso dá uma ascensão social a ela num lugar que é extremamente difícil de ascensão social, né? Você ganha prestígio social e carreira acadêmica, né? No caso da Rússia, Vi de China, pô. é, na Rússia, assim, tive mais contato e conheci mais gente que esteve lá, enfim, e gente que estudou com pesquisador de lá. É um sistema muito. O cara tem essa carreira do esporte, depois ele deixa, faz o doutorado, vira treinador, entendeu? Dentro da universidade estatal, para formar novos atletas e aquele conhecimento acumulado. Então, era literalmente quase uma carreira militar, né? Então, assim, é uma coisa bem de uma guerra mesmo, e os caras investindo dinheiro, né? Com incentivos distorcidos, mas os caras queriam ganhar o ouro olímpico e queriam essa supremacia. E quando apareceu o antidoping, você ainda tem mais uma ferramenta de controle sobre atletas, né? São raríssimas as profissões onde você é testado antidoping, né? E se encontra alguma coisa, né? Imagina, se encontrassem álcool no seu sangue, além né, da sua urina ou coisa assim, você deixa de trabalhar, banido do seu Não, trabalho, doido. né? Deixa, né, coisas de 2 anos, enfim. Você, isso não acontece normalmente na população, mas isso no esporte é o padrão. Mas porque você exige do corpo, né? Mas, pô, em Assim, tese, né? exige-se uma pseudo-moralidade do esporte que não existe na sociedade. E aí começa a se perguntar, por quê? Qual é a obrigação moral de um atleta de ser o que nem a sociedade é, né? Então, assim, já entra numa questão dessa discussão, e depois é aquilo. E a liberdade do cara, né? É, se você quer um sistema igual, a primeira coisa que você tem que fazer em termos de igualdade é cada um pode fazer o que quiser, não é? Não é essa. Controle de novo, né? Assim, É controle, eu digo né? assim, se você tem.
Se você tem um lugar onde você pode ter várias federações e umas permitem, outras não, tá certo. Porque algumas pessoas podem querer, outras pessoas podem não querer, tá certo. Sim, Agora, quando você só permite que exista uma e essa defina, né, e é ponto final, é isso aí não, pô. Aí tá exato, errado. exato, né? Então você tem essa ditadura de federação e ela exige isso, e aí você deu uma ferramenta de perseguição, né? Teve um caso que foi muito bem abafado assim de mídia. O César Cielo foi pego no antidoping com furosemida, né, que é um diurético. Eles banem o diurético porque normalmente o diurético é usado para mascarar, ou seja, você toma diurético, urina mais e você dilui as substâncias proibidas, né? Então, ele foi pego, ele foi pego com outros dois nadadores, tiraram a defesa foi lá e conseguiu uma carta da farmácia de manipulação dizendo que no mesmo dia em que manipularam o suplemento dele, manipularam furosemida. Isso pode ter havido uma contaminação desse suplemento. Estranhamente, ele não foi punido, né? Deram benefício para a dúvida dele, e os outros dois atletas que foi pego com ele foram punidos. Agora, Ué, é um, porque um era tem que campeão olímpico, justificar, né, cara? um era campeão olímpico, ele tomou uma advertência, um era campeão olímpico às vésperas de uma Olimpíada para tentar o biolímpico, os outros não eram. Né? Então, assim, você tem questões muito complicadas que não existiriam num livre mercado de federações, né? Na verdade, seria mitigado, talvez, né? Eu acho. Você consegue. Mas não tem jeito. Quando você abre o mercado, você consegue diminuir essas discrepâncias, né? Assim, você tem os esportes que têm as duas coisas, né? Por exemplo, o boxe, o tênis, você tem o tênis, ele é meio multifederativo, então você tem os grandes lãs, o boxe tem o boxe profissional, que tem as federações, e você tem o boxe olímpico, que eles chamam de amador, então você não pode ter sido profissional para ir numa Olimpíada, então normalmente é uma escolha que o atleta faz, fica até 20 e poucos anos tentando olímpico, passou disso, ele vai para o profissional para ganhar um dinheiro maior. Mas você tem a NBA, por exemplo, que é uma liga independente da de basquete americano. Então você tem esportes que fazem essa divisão, essa forma mais híbrida, né? Você tem ao contrário do futebol, por exemplo, você tem a FIFA que é no Olímpico e fora dele. Então é uma você tem um precedente de esportes multifederativos, mesmo olímpicos, mas quando você fala na Olimpíada em si, é uma federação única naquele país. Então, às vezes o atleta é um grande talento, por motivos políticos não compete uma Olimpíada, mas vai para o esporte profissional, né? No caso do boxe, por exemplo, e tem uma carreira brilhante, ganha muito dinheiro, enfim, né? Então, você Sim, tem essa divergência, essa diferença, né? eu não tinha noção dessa parte de federações, etc. Porque, assim, eu não sou muito desse negócio de esporte, né? Eu não tinha noção de quanta federação tinha pra lá e pra cá, sabe? Ah, sim, sim. Tem. A federação, na verdade, ela é uma entidade que ela governa um determinado desporto. Então, é ela que vai fazer regras, desde, sei lá, uniforme que você vai usar, até especificações de material e tudo. Então, é ela que faz a administração de uma série de procedimentos para chamar aquilo de um esporte. E aí você tem essas questões que acabam. Tudo isso que eu estou falando está tirando o protagonismo do atleta. Né? Aí você chega numa Olimpíada com uns casos absurdos, que é tipo assim:
Você já viu isso, né? Todo mundo já viu isso na televisão. O cara é pobre, miserável, a televisão adora mostrar isso. O cara treina em condições horríveis, não sei o quê, tá ali, maior sacrifício e tal. Cara, quantos bilhões de dólares foram investidos naquele evento? Isso é igual o bilionário pedindo doação. Assim, não, mas assim, o atleta efetivamente é pobre. Agora, pera, mas o evento são bilhões de dólares. Televisão paga bilhões de dólares para transmitir. Os caras que trabalham lá normalmente é trabalho voluntário, nem ganha para isso, porque é o espírito olímpico, o inferno com isso. Mas tudo bem. Entendeu? Espírito olímpico. Então os caras trabalham de graça, o país investe bilhões, a televisão ganha bilhões e tal, e o cara tá lá com bolsa de governo de R$ 1.500, cara? Peraí, como assim? Para onde está indo esse dinheiro? Né? Aí já começa isso. Para onde está indo esse dinheiro? Na verdade, eu acho que o esquema deles é esse, né? Tipo assim, eu prometo Exatamente. o atleta, eu vou te pagar R$ 1.500. Você quer? Quer? Bom, fechou, pronto. O resto aqui a gente faz por fora, entendeu? Pronto, acabou, entendeu? Não tem discussão. Não, não, não tem por fora. O cara efetivamente não tem, muitas vezes. Você tem atletas, né, no Brasil, indo para a Olimpíada, tendo até algum resultado, que os caras treinam em condições amadoras mesmo, sabe? Então, o Exército Brasileiro fez uma coisa até interessante, que ele pegou uma série de esportes olímpicos, criou essa estrutura dentro dos quartéis, enfim, né, tem bastante no Rio de Janeiro, na Marinha tem um centro olímpico de levantamento de peso, que é onde eu vejo mais, assim, estrutura de primeiro mundo, e eles pegam um atleta, incorporam ele nas Forças Armadas, dão um cargo e um salário de sargento. E aí, assim, é uma forma do atleta ter um salário, né, e usa a estrutura, dorme lá, né, nos alojamentos, é, tem médicos na equipe e tudo, então, assim, criou-se, né, tem até concurso que abre, assim, para civil, eu cheguei a me inscrever uma época lá, mas aí era para me mudar, para trabalhar na Avenida Brasil, cara, aí para mim não dava, passei lá na frente, falei, não, para mim isso aqui não, não há dinheiro no mundo que pague. Mas, É mesmo. cara, o quartel fica no meio da favela, entendeu? Então, assim, não dava, né? Assim, Não é legal. então, mas assim, as Forças Armadas Brasileiras têm até esse projeto que é uma forma de ajudar, né? E aí chega nas Olimpíadas, os caras prestam continência para a bandeira, aí começa toda aquela mimimi socialista, né, e tal, mas essa é uma questão que, de novo, né, é o Estado tentando remendar coisa que ele mesmo criou de problema, né? Porque, É muito bem colocado, né? né, assim, você não pode ter um evento de 4 em 4 anos, onde bilhões de dólares são gastos e investidos, com uma geração de receita absurda, porque ingresso é pago, televisão paga, patrocinador paga, tudo isso é pago, um contribuinte que paga as melhorias na cidade sede, né? Então, assim, é um evento que gera bilhões de dólares, tem um número, sei lá, 10 mil atletas que vão, e os caras, tem gente que vai que, assim, vai no limite do passar fome, entendeu? Então, está acontecendo alguma coisa com muito dinheiro aí, né? Que não está chegando em quem deveria ser realmente o protagonista do esporte, que é o atleta, né? Ah, então, a grande questão é, será que esse dinheiro ele era para ser endereçado para o atleta? Eu acho que em nenhum momento isso foi avaliado, entendeu?
nenhuma hora avaliou, não, esse dinheiro aqui, ele é para ser do atleta, mas vamos inventar alguma coisa para que não seja. Eu acho que nunca foi, entendeu? Fica uma coisa meio coliseu, né? O Assim, Ministério dos Esportes, ele não ganha dinheiro para sustentar atleta, essa que é a grande questão, é, entendeu? é, é, Então, é, assim, eu já, eu não é a já, intenção. eu já discuto para que tem um Ministério dos Esportes, né? Não, eu também, eu discuto por que que tem todos os ministérios, né? Mas, assim, Sim, a grande questão é que, assim, às vezes esse pessoal nunca avaliou nesse formato, entendeu? sim, Porque, assim, nunca. às vezes nem o pessoal tá cagando. O negócio é ter para falar que tem, que o povo fica feliz, põe em circo e vambora, né? Exato. É usar o povo para fazer circo para o próprio povo. É tipo um gladiador moderno, né? O cara tá ali preso, praticamente, né? Você tem essas perseguições, cara, assim, é uma das mais famosas que chegou a ser televisionada, assim, teve cobertura na mídia, foi do Aurélio Miguel, que tinha ganho a Olimpíada de Seul e comprou uma briga com a máfia que era a Confederação Brasileira. Eu cheguei a competir na época que ele era presidente da Federação Paulista. Ele tinha colocado uma série de mudanças positivas para os atletas. Então, assim, a Federação Paulista sempre foi a federação maior de judô, né, do Brasil. Então, se você competisse num campeonato brasileiro ou numa coisa assim, era tudo pago, né? Então, assim, ele deu uma moralizada, digamos assim, se possível, numa entidade como autarquia, né? Assim, ele fez o possível, mas foi muito perseguido, cara. Assim, tem pessoas que só conseguiram ir para a Olimpíada, seja comprando uma briga, com processos em cima da federação, então, da confederação, porque se a confederação resolve te perseguir, ela mesma pede os antidopings para você, é, até encontrar alguma coisa, enfim, você não compete com uma questão de justiça, assim, amigo meu em campeonato mundial viu o cara ganhar, o cara ser selecionado para o antidoping, aí veio o cara do antidoping, assim, quem veio, né, veio, catou o atleta pelo braço e levou embora, foi o presidente do país. Você entendeu? Assim, você foi selecionado para o antidoping. Antes do cara chegar e abordar o cara, veio o presidente, passou a mão, o braço no cara e levou o cara embora. Tipo, o cara não fez antidoping. É Você verdade, entendeu? né, cara? Você tem que conhecer as pessoas certas, né? Exato, exato. Então, assim, fora o mercado negro de venda de resultado de antidoping negativo, que aí dá um outro episódio, né? Mas, assim, você cria Ah, um. eu não sabia É, que tinha esse negócio, não, mas é aquele. interessante, todo o mercado negro, ele é indiretamente incentivado pelo Estado e pela burocracia do Estado, na verdade, né? Sim, sim. Se você for olhar. É bem isso, cara. Então, assim, você tem aquele documentário Ícaro no Netflix falando como os russos fizeram para fazer uma adulteração de antidoping sistemático, assim, pelo país. Sinceramente, eu tenho as minhas dúvidas que possa ter sido feito nesse nível, não duvido, mas acho difícil. Porém, se alguém já fez, pegaram de boi de piranha, sabe? Assim, a Rússia, né? Que muita gente já devia fazer. Então, você tem isso e na verdade, quando você coloca uma questão dessa de antidoping, né? Você coloca uma lista de substâncias proibidas, você tem uma lista de substâncias que não são proibidas, e muitas vezes elas são um preço muito mais alto do que o de mercado, então só os países mais ricos vão ter acesso. E você está subestimando também uma questão que, assim, as pessoas tendem a subestimar o poder do doping na capacidade humana, né?
Acham que só se cria, né, o cara tomar certas coisas vai fazer dele a performance muito maior, e não é tanto isso, sabe? A gente tem, né, o treino a longo prazo, bem feito, bem planejado, tende a ser muito maior do que qualquer substância individualmente. Mas, mesmo assim, ainda tem essa questão da liberdade, né? Assim, se você permitisse tudo, todo mundo estaria igual, porque cada um teria a sua escolha, o que estaria disposto ou não a fazer, né? Talvez nem tanto, porque assim, entra a questão da pessoa ter dinheiro, às vezes, para fazer uma coisa ou outra, né? Mas eu acho que se você permitisse que as coisas fossem abertas, eu acho que seriam criados vários comitês com várias regras diferentes. E aí, cada um abraçava, né? Um detalhe que eu queria falar, que isso tudo que você falou lembrou, assim, né? Eu trouxe um paralelo também, que você vai entender muito bem, que é o quê? CRM, CREA, que é uma porcaria. Ah, esse a gente vai falar daqui a pouco, Entendeu? em É entrevista. outra, É bem isso outra mesmo. bosta. É um lobby, não é nem um lobby, aquilo é um monopólio. Nossa Senhora. Exato, exato. É mais ou menos por aí. É um monopólio com poder para perseguir, para caçar, para punir, para definir as próprias regras de forma ditatorial e financiado pela mesma classe de pessoas que ele deveria defender ou buscar uma melhoria em relação à sociedade, né? É a mesma coisa. O atleta passa a mesma coisa. Então, é uma federação que ele paga, ele é obrigado a pagar, né, anuidades e afins, e financia isso para que ela esteja ali, né, a decisão do cara ali não é uma decisão que afeta diretamente ele, com um dinheiro que não é dele. Então, você bota pequenos ditadorzinhos em cada país. Alguns deles passam décadas, porque assim, cada um tem um sistema de organização, então a pessoa consegue se perpetuar no poder. Mesma coisa de conselho de classe, né? É uma ditadura mais de poder em cima de dinheiro, né? Recebe verba de governo, então Sindicato. é, é bem por aí mesmo. Então você tem essas questões muito problemáticas, assim. A solução, né, de livre mercado, né, apesar de você enfraquecer certas comparações de atletas, né, porque você tem vários esportes, então você vai ter vários campeões mundiais, por assim dizer, mas é uma saída mais interessante, porque cada um acaba indo no esporte que mais quer, você pode, como é no boxe, tem uma tentativa de unificação de títulos, né? Então, assim, o cara é campeão em um, quer ser em outro. Então, assim, os verdadeiros talentos no esporte acabam aparecendo de qualquer forma. Eles emergem naturalmente, né? E não ficam dependentes de absurdos como, né? No meu esporte, por exemplo, o cara que é considerado o melhor atleta de todos os tempos, que é o Ed Coe, ele foi banido de uma federação, né? Essa é a federação que tem interesse olímpico, foi a primeira federação até do esporte, e ele foi banido por antidoping na época, e ele virou e falou, tá bom, então, não vou, tipo, não se abaixou ao lobby político, foi competir em outra. E ele foi banido para a vida pelaquela federação e tudo bem. Aí, cara, assim, passado décadas que o cara se aposentou, assim, mais de acho que uns 20 anos que eles tinham. Não, mais de 10 anos que ele tinha se aposentado. Ele foi fazer um seminário na Suécia e o cara foi banido de fazer um seminário, foi boicotado no seminário, Mas porque, por quê? porque ele tinha sido banido da federação. Aí, assim, ninguém entendeu. Entendeu? Tipo assim, o que o cara foi quando ele era atleta e ele não pôde ir lá dar um seminário
porque a galera proibiu, porque ele já tinha sido banido da federação. E o seminário não tinha nada a ver diretamente com a federação, entendeu? Mas assim, os atletas não podiam ir, a maioria dos atletas do país era daquela federação, então assim, eles proibiram os atletas de ir, porque o cara tinha sido banido. Ah, cara, muita loucura. Entendeu? Assim, Imagina, tipo assim, quando você tem mais federações, ainda é mais fácil, né? Mas você imagina se só existisse uma, ponto final. exato, Ser banido, exato. tipo assim, você ficar. Ah, sabe, esses 10 anos que você trabalhou para isso aqui, pronto, acabou. Joga no lixo. Não serve para mais nada. Exatamente isso. Esse é exatamente o ponto. Tanto é que, assim, quando aconteceu isso na época dele lá, eu acho que foi um país vizinho, não sei se foi Finlândia, não sei o quê, chamaram ele para fazer o seminário lá, e ele falou, não, sabe, tipo, né, enfim, acho que os atletas não puderam ir de qualquer forma, porque senão ia ser perseguido pela federação, mas abriu-se um grande precedente disso, assim, uma discussão mundial, mas você tem outras federações e o cara pôde fazer, né, enfim, os seminários dele, aonde ele faz, sucesso, tipo, mano, tipo, você ouvir um seminário do Pelé, entendeu? Então, assim, você quer ouvir, né, se você é do esporte, você quer ouvir. Então, teve essas... Mas imagina, se é uma federação única, o cara ia ser proibido, por quê? Porque um dirigente assim disse e se você quiser competir, é assim, entendeu? Nessas horas, quando acontece uma coisa dessa numa federação multi, você já começa a ver, uma galera se organiza, sai dessa federação, se afilia com uma outra sigla internacional e beleza, você começa a ter duas federações no país, entendeu? Então eu vejo isso como uma saída, sabe? Cara, eu acho que a gente já pegou meio que isso, né, de vivência com cripto, que não tem como você ter um ente centralizado onde uma ou poucas pessoas têm total controle sobre aquilo, sabe? Não Exato, é como. exato. Eu acho que para a pessoa, né, assim, que está ouvindo isso e vê que é um tema completamente diferente, fica a dica, assim, sabe? Se você apoiar a Olimpíada, você está apoiando uma entidade ditatorial. Se você quer ajudar, se você acha que o esporte é um negócio legal e tal, apoie diretamente atletas. Sabe? A maioria deles precisa, você entrar em contato diretamente, né? Assim, pô, quero ajudar. Seja, às vezes a pessoa tem uma condição de vida melhor, ele vai te indicar projetos ou coisas assim que você ajuda diretamente o atleta. Então eu acho que fica um recado assim para quem não é assim, sabe? Não vá ver Olimpíadas, sabe? Não veja Olimpíadas, veja, ajude atleta se possível, sabe? Ah, ver o canal do YouTube do cara, coisa do tipo. Isso, O mesmo é válido para pesquisa científica. Muitas das vezes você, para ter acesso a um artigo, você tem que pagar. Quem recebe o dinheiro daquele artigo para o qual você paga não é o autor, tá? É a revista. Então, assim, não é interessante. e o Eu pesquisador muitas vezes paga para publicar na revista, né? Então, paga, não, aqui paga, e não tá barato. Eu recebi um e-mail, sei lá, tem um mês, para publicar um artigo, um pouco mais antigo já, que eu havia escrito. é, Tipo assim, eles estavam cobrando se eu quisesse publicar. Oi, eu vi que você escreveu um artigo sobre tal tema e se você quiser publicar isso no nosso livro, a última chamada é tipo assim, você tem que pagar R$ 1.500, sabe? É, é uma parada assim, tipo assim, pô, mas eu escrevi o artigo, sabe? Eu vou deixar você usar e você quer que eu pague ainda, sabe? o meu mestrado acho que foi US$ 1.500. Mas Tipo aí a assim, verba de pesquisa pagou, entendeu? Mas é aquela coisa, o país fala assim, não, nós investimos em pesquisa. Cara, ele está pagando, ele paga em duplicidade, né, o país. Ele paga para o pesquisador publicar e ele paga para assinar a revista para ver a publicação que o autor mandou. esse pessoal que fica falando que o governo tem que investir em pesquisa, eles não sabem como é que os trem Funciona, é por Não isso. sabe, não sabe. Porque Essa, se souber, ou é igual saúde, cara. Vai trabalhar no hospital público pra você entender como é que funciona o esquema. Você é, nunca mais vai falar que o governo tem que financiar o hospital público. não tem, não tem.
Mas é um pouquinho disso que eu queria trazer para o esporte, sabe? E deixar essa sementinha assim para as pessoas, né? Quem puder, quiser ajudar, ajuda atleta, sabe? Faz diferença. Atleta não tem condições mesmo. Não deixe o governo assumir isso, não deixe o Estado assumir mais isso, porque se ele assumir mais isso, só vai piorar a situação do atleta. É mais repressão, é mais dinheiro em cima da federação, é mais desvio, é mais esse tipo de coisa que eu expliquei aqui, da pessoa não ter dinheiro para pagar, enfim. Acho que fica esse recado nesse episódio. Tem notícia hoje? Pô, cara, você só me cobra em cima da hora. Aí não, pô. Ô, vai ter, Ah, cara, eu te vejo. eu tenho uma, porra. Eu que escrevi, então eu tenho. Botei lá no Bitcoin Block, Nerdminer quebra o recorde mundial do dispositivo menor e mais barato para mineração. Então, a partir de $3, 3, $4, você consegue comprar um ESP32 agora e minerar, né? O que tem a telinha custa, né, perto de $20, 20 e pouquinhos dólares, mas tem um modelo sem telinha agora que você compra a partir de 3, $4 e consegue minerar. É tipo aquele. É o Liligo, só que sem ter display, aquela coisa, né? Exato, exato. Porque Puta merda, eu quero esse negócio agora. eu te mando o link, eu te mando o link. Ela é sem telinha, mas agora com a Public Pool você consegue acompanhar o hash rate e tudo, né? Então é divertido, cara. Sim, você consegue colocar isso dentro de uma escola, você consegue ensinar a criança, né? Então, assim, pô, é um projeto para uma escola particular, você comprar 20, 30 daqueles, pô, vai sair Eu mesmo merreca. compro, põe meu endereço de carteira em todos e falo, gente, deixa aí, que é educativo, Não, viu? é assim, sabe, para você ensinar a criança. Então, assim, pô, cada criança hoje em dia, numa escola particular, tem celular. Então, pegar o celular, mostrar a carteira, pega esse número de carteira, coloca aqui e tal. Então, assim, é um negócio bem divertido, dá para fazer, dá para ensinar as crianças nesse universo do que é uma carteira, do que é como funciona a produção de novos bitcoins, enfim. É uma coisa interessante porque por exemplo, aqui, criança de sexta série está vendo mexer no Word no computador, ainda, Uhum. entendeu? Então, seria uma coisa muito mais útil e mais interessante. E agora, assim, ninguém vai fazer isso minerando com processador, entendeu? No laboratório. Mas um dispositivo desse é interessante, você aprende uma série de coisinhas legais de como fazer. Então, foi quebrado esse recorde agora. Sim, não, top. Eu fiquei interessado agora. Eu te mando o link depois, você dá uma olhadinha. Deu bom. Então é isso. Esse foi o atípico episódio, um tema pouco comum do Bloco Podcast. Se você gostou, não deixe de, por favor, dê 5 estrelinhas no episódio, que ajuda a gente na divulgação. Vocês estão ouvindo isso agora a gente também já está colocando os episódios no YouTube, no canal do Felipe, Investidor Descentralizado. Só buscar lá, a gente começou a colocar os episódios lá também, só em áudio, então é a mesma coisa aqui. E é isso. Se gostou também, além de deixar a estrelinha, quer deixar uns satoshinhos, mande para quinteiro@zebedi.gg, ou se tiver no Fountain, nosso app favorito, é só mandar diretamente via Lightning algum dos satoshinhos que você ganhou ouvindo a gente, tá bom? E ficamos por aqui e tchau.